Olá, estamos de volta e hoje eu trouxe um tema bem importante para mim. Tem um tempinho, inclusive, que eu queria falar sobre isso, que ele já está anotado ali no meu bloquinho de notas no celular, que é onde me organizo aqui para o podcast. Já é um tema que, na primeira madrugada que eu decidi falar no podcast, decidi criar esse podcast, eu fiz um roteiro, assim, mental das coisas que eu gostaria de falar e esse era um tema que já estava lá. Alguns temas que eu trago aqui, às vezes, vêm meio que do nada mesmo, não estava programado, mas esse já estava ali na minha lista. Porque, gente, eu acredito que eu tenho uma relação um pouco tóxica com ele, e eu acredito que a maioria das pessoas também tem uma relação um pouco tóxica com ele, que é o tempo. Desde que eu pedi demissão, que eu me joguei nessa transição de carreira, muitas pessoas até falam comigo: "Ah, você tá num sabático", e para quem eu não tenho muita vontade de me abrir, eu até falo que eu tô num sabático mesmo, porque, assim, até explicar, né, gente, nossa, não é um sabático. O sabático, ele fica mais fácil de explicar, porque ele é um tempo que as pessoas se dão, normalmente, no mundo corporativo ou independente da carreira que a pessoa segue, um tempo livre, um tempo de descompressão, um tempo para ela sair e parar e, normalmente, a expectativa é que as pessoas voltem para o que elas faziam antes, depois do sabático, né. E no meu caso, desde o primeiro dia que eu decidi pedir demissão, na minha cabeça, o clique que deu, eu já falei disso, foi: "Isso que eu faço não me faz feliz, né, o mundo corporativo, eh, essa minha carreira não me faz feliz". Então, desde que eu tomei essa decisão, pedi a demissão, entendi: "Bom, estou num processo de transição de carreira", o tempo é um negócio que, putz, complica aqui a minha cabeça. Desde que eu tenho me jogado muito, né, no autoconhecimento, enfim, falo muito sobre isso aqui, né, na expansão da consciência e tudo isso. Eu vim adquirindo uma fé muito grande em mim mesma, na vida, no invisível. Sempre fui uma pessoa de muita fé, né, desde novinha, eu com meus lembro com 15 anos de idade, foi a minha primeira experiência paranormal, digamos assim, né. E desde novinha eu falo com Deus, né, e eu peço para Ele que me guie, enfim, eu tenho uma fé muito grande. Tanto que na minha família lembro de uma prima, tem tias minhas que falam: "Ai, Amanda, reza que sua reza é boa", porque eu realmente, eh, me nutro disso, né. A minha fé, ela me move, ela me preenche, né, ela me mantém no meu eixo, assim. Só que o tempo desafia a minha fé, sabe. Em vários momentos, assim, desde que eu pedi demissão, em todo esse processo. Essa semana vai fazer 10 meses já que eu tomei essa decisão. Não é nem um pouco fácil tomar a decisão, né, de de se jogar e dar um salto de fé, como eu fiz. Só que é ainda mais difícil lidar com ela depois, sustentar ela, digamos assim. Eu acho que é nessa sustentação que entra o desafio do tempo, sabe. A gente tem altos e baixos na vida, eu falei sobre isso, de uma das leis universais que a gente tem, é da expansão, da contração, do princípio do ritmo, que fala que tudo contrai e expande. Então tem dias que eu estou nesse processo de contração, assim como todo mundo. E especialmente nesses dias, eu me vejo me desacreditando às vezes, né, de mim. Passa aquela Vem aquela confusão mental, né, vem aquela incerteza, vem aquele medo de: "E agora? E se?",
der tudo errado? E se eu não encontrar um caminho que faça sentido? Agora eu já me vejo encontrando este caminho, mas mesmo neste processo em que eu estou encontrando, que eu me vejo já traçando este caminho, eu me questiono muito se isso vai prosperar, né? Se eu vou colher bons frutos disso. E se eu posso estar perdendo tempo, né? Se todo esse tempo que já passou, que eu já tinha precificado, inclusive, esse tempo, tenho precificado esse tempo, claro que eu me questiono, por mais que eu esteja fazendo milhares de estudos, de terapias, de investimento no meu autoconhecimento e expansão da consciência, por mais que tudo isso aconteça, eu tenho os meus momentos de baixa. E isso me pega muito, muito. Então, me sustentar nessa decisão do que eu estou fazendo, né, dessa transição de carreira, e sustentar a ideia de que essa nova perspectiva que eu estou traçando na minha vida, ela é a que faz mais sentido para mim agora, e eu acreditar que essa mudança, essa cambalhota que eu dei na minha vida vai me levar para algo muito melhor, é difícil, não é fácil sustentar. E por conta disso, né, por conta dessas questões, de eu me ver muito apegada, né, nessa questão do tempo, este sempre foi um tema, vem sendo um tema, na verdade, que eu me preocupo em entender melhor. E nessa busca por entender mais sobre o tempo, sobre a vida, né, para expandir a consciência, eis que me deparo com uma leitura comentada da obra do Profeta de Gibran, que inclusive foi uma sugestão, uma recomendação de um amigo. Agradeço se você estiver ouvindo aqui, muito obrigada, foi incrível. Tem sido incrível acompanhar essa leitura comentada, porque Gibran ele fala nessa obra dele, né, o Profeta, ele é um poeta e filósofo também. O sonho da vida dele, com os 13 anos de idade, era conseguir resumir em uma obra tudo que um ser humano precisa, tudo que é importante que compõe o ser humano. E um dos capítulos ele fala justamente sobre o tempo. Inclusive, recomendo muito essa leitura comentada, vou deixar aí na descrição do podcast para vocês poderem ver. E aí ele fala sobre o fato do tempo de relógio não ser o tempo real. Que o tempo real ele é medido de acordo com os deslocamentos em direção ao aperfeiçoamento da nossa consciência. E tem uma frase que me pegou muito e que eu quero dividir e refletir aqui com vocês, que é: você está querendo medir a idade da sua alma pela idade do seu corpo? Aí eu vi isso aí, claro, fez um boom, explodiu na minha cabeça. E aí o exemplo que a professora traz nessa leitura comentada, né, para explicar isso, é de você, por exemplo, você encontra um amigo, um ente querido hoje, né, e você faz uma leitura básica de como essa pessoa tá, as virtudes dessa pessoa, né, como ela lida com a vida. Você faz uma leitura, a gente faz uma leitura, nossa, essa pessoa tá assim, assim, assado, das ideologias, das virtudes dessa pessoa. E aí passa 10 anos, você reencontra essa pessoa, e você vê que ela está 10 anos mais velha, mas que aquela visão e a consciência dessa pessoa é igual, ela se manteve igual nos últimos 10 anos. Este tempo é como se ele não tivesse passado. Passou, ela envelheceu 10 anos, fisicamente falando, mas a consciência dessa pessoa não mudou absolutamente nada. Então é como se esse tempo não fosse real. E aí, vamos trazer isso para a nossa vida? Vou trazer isso como exemplo da minha própria vida. Quando eu olho no retrovisor e eu vejo que 2 anos que eu vivi no piloto automático foram 2 anos de tempo inconsciente. Por mais que eu estivesse
prosperando, o dinheiro estava entrando na conta, socialmente eu estava fazendo algo muito bem aceito, eu tinha essa zona de conforto, mas a verdade é que eu não tive uma evolução nesse processo, né. Eu parei no tempo, por mais que o meu corpo fisicamente envelheceu, 2 ou até mais anos, né, porque minha saúde eu não estava cuidando dela. E é claro, né, gente, não vamos dizer que o tempo, o físico não é importante. Lógico que é super importante a gente cuidar da nossa saúde, até porque sem o nosso corpo físico a gente não consegue evoluir, a gente não consegue ajudar o próximo, a gente não consegue fazer nada, né. Mas essa prisão do tempo, quando a gente olha na perspectiva do físico, do relógio, ela não nos faz estar mais vivos. E aí a reflexão vai ainda mais adiante, que é: se a gente se apega no dia a dia a coisas que o tempo do relógio leva, que é o material mesmo, né, que é o dinheiro, que é roupa, que é a gordurinha da barriga, a ruga do rosto e várias outras coisas, a gente está à mercê mesmo do tempo. A gente fica refém dele mesmo, porque a gente está se apegando nisso. O nosso objetivo ele vira esse, né? E aí eu tô falando isso para vocês, mas para mim principalmente. Então eu percebi que, no fundo, essa aflição que eu vinha sentindo, que eu sinto diversas vezes quando eu questiono, gente, o tempo está passando, o dinheiro ainda não está entrando. Ele incomoda, ele dói e ele me faz refém porque existe essa preocupação com a matéria, não que ela não seja importante, é óbvio que a gente precisa também, né, do dinheiro para ter conforto, enfim. Mas não dá para ser o foco, não dá para ser o número 1 do objetivo final. E enquanto isso for algo que realmente me preocupa muito, que consome horas do meu dia, da minha vida, eu vou seguir sendo refém do tempo do relógio. Agora, quando a gente vira essa chavinha, e é o que eu tenho buscado fazer muito, muito mesmo, nos últimos meses, que eu tenho refletido bastante, é quando o objetivo final da vida, que é quando eu tiver para morrer, o que eu quero ter atingido, o que eu quero ter alcançado. Quando esse objetivo ele vira você expandir como consciência, você saber que os últimos anos que se passaram, você mudou. As pessoas me olharem daqui anos e nem me reconhecerem, tanto que eu me transformei, positivamente falando, como consciência, como ser humano, aí eu venci o tempo. Ou seja, superar o tempo é a gente se identificar com aquilo que dentro da gente não morre. O amor, por exemplo, ele fala sobre isso, que o amor ele é um exemplo de que o tempo é uma ilusão, que a eternidade existe. Porque amor é aquilo que com o tempo aumenta. A gente consegue aumentar, aumentar. Quanto mais o tempo passa, mais aquilo expande, 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 expande. Não definha como corpo. O amor, ele expande com o tempo. Eu olho para os meus pais, eu falei isso ainda recentemente, com uma pessoa que eu gosto muito, falando, gente, parece que quanto mais o tempo passa, mais eu amo os meus pais, mais eu amo o fato deles terem me dado a vida, né? Mais eu amo e admiro eles por todo o suporte, por todo o amor que eu recebo, mais eu valorizo, mais eu amo. O amor, ele é a prova de que a eternidade existe. E aí depois disso ficou ainda mais claro para mim, porque tanto se falam da importância do estado de presença. Isso é algo que eu escuto muito nos estudos que eu faço,
nos cursos que eu tenho feito, enquanto eu tenho me especializado nessa linha de espiritualidade e tudo mais, o quanto é importante esse estado de presença. E aí, quando eu vi essa análise e entendi melhor essa questão do tempo, né, do que é o tempo real, fica mais claro o tanto que é importante a gente estar presente. Fica ainda mais claro o quanto a vida é pedagógica, quanto tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida pode e deve ser usado como um aprendizado, como uma alavanca para a nossa expansão, como uma alavanca de consciência, de evolução. Tem um conto de um sábio, desse mundo zen, do conto do sábio, que é: a pessoa chegou para um mestre muito sábio e falou: mestre, como é que você adquiriu tanta sabedoria nessa vida? E ele fala: muito simples. Enquanto eu estou descascando uma laranja, eu estou descascando uma laranja. Eu estou focado na faca, na laranja, na casca, porque eu sei que até este fato pode me ensinar algo. E é isso. Eu tenho feito as pazes com o tempo. Tenho buscado uma relação mais saudável com ele a partir deste momento que eu acessei esse conhecimento. Por isso eu tô dividindo ele aqui com vocês também, que eu acho super transformador quando a gente passa a olhar o tempo por essa perspectiva. E que a gente consegue entender que o tempo, ele leva as cascas. Ele leva aquilo que a gente não se identifica como ser. Ele leva aquilo que é transitório. Mas ele não leva aquilo que é a nossa essência. E a gente aproveitar o tempo, o momento, o presente de agora para fazer isso, para expandir, é o melhor que a gente pode fazer por nós mesmos. É a gente conseguir chegar aos nossos 90 anos de idade, quem sabe, olhar para trás e ver, olha, as rugas eu conquistei, o meu corpo ele definhou o passar do tempo, digamos assim, mas a magia que eu tenho dentro de mim, a minha essência e o ser de quem eu sou hoje me dá orgulho. Eu olho para trás, eu vejo o quanto eu cresci, o quanto eu me desenvolvi, o quanto eu tenho me superado como ser humano. Cresça tanto ao ponto que as pessoas precisam te conhecer de novo. Então hoje me orgulho ainda mais da decisão que eu tomei. Me preenche o coração, me tranquiliza quando eu olho para trás e eu vejo que nesses últimos 10 meses eu estive mais viva do que nunca. Me orgulha saber que eu estou trilhando esse caminho da imortalidade. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito algum sentido para vocês também. Até semana que vem. Beijinho!